Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Vamos orar para começar, né, esse dia de hoje. Pai amado, Deus querido, Pai de misericórdia, bondade, Pai de revelação. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos buscando a Tua Palavra. E verdadeiramente, Senhor, te pedimos, vem com o teu Espírito Santo, iluminar, Senhor, essa nossa jornada essa manhã, essa nossa conversa, vem falar, Senhor, a nossa mente ao nosso coração, vem nos cativar, Senhor, para estarmos sempre buscando mais de Ti, através da Tua Palavra. Que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia. Vamos aqui começar hoje o capítulo 18 do livro de João. Vamos começar aqui rapidinho, muita coisa para a gente ver. Semana passada, né, nós vimos em João 17 o cenário que levou à situação de hoje, né? Nós vimos que houve o final, o fechamento daquela conversa íntima de Jesus com os 11, que aparece exclusivamente, todos esses capítulos, 14, 15, 16 e 17 de João, eles aparecem exclusivamente no Evangelho de João, não é? E aí, no 17, nós vimos Jesus se dirigindo ao Pai. Aí, o que é que acontece ali, né? Aquilo tudo que ele ensinou lá em Mateus, lá atrás, como orar, ele coloca em prática e a gente pode ver ele conversando com o Pai. E nós pensamos vários aspectos, né, da conversa dele, que, assim, o assunto que ele tratava, né, do que ele tratava, a gente viu que ele falava do que estava acontecendo com ele naquela ocasião, ele prestava contas ao Pai, né? Você me deu essa missão e eu cumpri essa missão, né? A missão está sendo cumprida, fechada, concluída, né? Ele disse, eu te fiz conhecido, Pai. E aí ele ora, ele faz petições, né? E a respeito de quem? Ele faz primeiro petições para ele mesmo, né? Ele diz verdadeiramente glorifica-me, né? E o glorifica-me de Jesus não é faz eu aparecer, não. Eu quero enfrentar a cruz glorificando o teu nome, eu quero ressuscitar glorificando o teu nome. Isso é a glória de Jesus, né? Nós vimos que ele pediu para os seus discípulos, com foco, né, orando por aquelas pessoas, pedindo guarda-os, santifica-os, e vimos que depois ele orou por todos nós, né, todos nós que iríamos crer nele, para que nós fôssemos um. Esse é o pedido de Jesus. Vamos ver o que a gente pode fazer, né, para ajudar o coração de Jesus a gente parar de ficar falando mal de quem não está na igreja, e até encontrando, apontando os defeitos das outras denominações, né? Porque eles fazem isso, porque eles fazem aquilo. O importante é a gente buscar a Deus, né? E é Ele que vai nos unificar na nossa diversidade e na nossa limitação também, né? Cheios do seu amor, é a mensagem que ele pediu, né? Que o Pai nos enchesse do seu amor para que nós fôssemos um como corpo. E, principalmente, no final, a gente marcou a maneira como Jesus se dirigiu ao Pai, né? Ele se dirigiu ao Pai com muito respeito, né? Com muita reverência, né? E com muita intimidade também. E agora, só compartilhando, né? Antes, a gente disse que os capítulos 14 a 17 eram exclusivos de João, mas o capítulo 18, que nós vamos ver hoje, ele é compartilhado por todos os outros evangelhos, embora tenha uma pequena diferença aqui e ali, porque são narrativas por pessoas diferentes e com propósitos diferentes, lembra? Né? A narrativa do mesmo evento, mas com propósito diferente. E uma coisa que me chamou muita atenção essa semana, né? E eu vou fazer muito esforço para sair do versículo 1, porque esse versículo 1 realmente trouxe muita revelação para mim essa semana. Ele diz assim, esse versículo: tendo terminado de orar,
Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o Vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde ele entrou com eles. O Vale do Cedron é uma área entre os dois montes, o Monte do Templo, que fica em Jerusalém, e o Monte das Oliveiras, que é esse olival aí que o versículo 1 se refere. E ali há essa depressão e há um riacho, e esse riacho ele é temporário, na verdade, ele só aparecia, só tinha água, só corria água, durante os meses chuvosos do inverno. Das outras horas ele era seco e assim, as reportagens aqui hoje, né, os comentários aqui hoje, ele é até seco, já totalmente seco durante todo o ano. E aí eu fui olhar a respeito desse vale, né? E eu descobri que o nome Cedron ele significa escuro, e tem outras conotações, é um escuro como que coberto de cinzas, né? O Vale do Cedron, na verdade, ele era um lixão, aquele lixão que Jesus passava todo dia para lá e para cá, né? Ali na última semana, ele ficava próximo a um cemitério, aquela região era de um cemitério público, onde eram enterrados os pobres daquela época, os pobres eram enterrados ali, né? E aí, como eu já falei, o Cedron também é o nome de um ribeiro, né, que corria ali naquele inverno, né, durante o inverno. E aí eu pensei dois trechinhos aqui, dois versículos do Antigo Testamento, para a gente ver em que conotação aparece o Vale do Cedron ali nas Escrituras, vamos dizer assim. O primeiro é um trecho de 2 Crônicas 29:16, que fala da reforma de Ezequias. Esses dois reis que a gente está falando aqui, tanto Ezequias como Josias, eles foram reis de Judá, depois da divisão do reino, né, que tinha o reino do norte e o reino do sul, eles eram reis do reino do sul, de Judá, onde ficava Jerusalém, né? E aí, um trechinho de 2 Crônicas 29:16 diz assim: os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que havia lá. E os levitas as levaram para o Vale do Cedron. Então, ali eram depositadas aquelas coisas impuras que tinham levado para o templo. E o segundo trecho que eu pensei foi de 2 Reis 23:6, fala da reforma de Josias, também, né, restaurando a situação do templo, diz assim: também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o Vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Então, aí você vê como é o cenário, esse Vale do Cedron, ele é mencionado em outros trechos também, mas todos eles nessa conotação, né, de morte, né, de sujeira. E aí existe um trecho de Jeremias 31 em que o Vale do Cedron ele é citado, mas ele não é citado nesse contexto. E aí eu trouxe aqui para a gente também. Jeremias 31, de 38 a 40, diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que esta cidade será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Hananeel até a porta da esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, indo na direção de Goa. Todo o vale onde cadáveres e cinzas são jogados e todos os terraços que dão para o Vale do Cedron, a leste, até a esquina da Porta dos Cavalos, serão consagrados ao Senhor. A cidade nunca mais será arrasada ou destruída. Eu poderia falar aqui a hora todinha do Apegando-se a respeito disso,
mas eu vou deixar aqui só o fecho, devido a uma profecia escatológica, que a gente não vai entrar aqui, está lá uma profecia em Joel 3, assim, a expectativa de quando o Senhor vier para julgar, né, quando saírem aquelas pessoas, os mortos reviverem, o Senhor estará ali, naquela região do Vale do Cedron. E aí, hoje em dia, uma sepultura nesse local, atualmente, ele custa qualquer coisa entre $30 mil e $100 mil, para vocês terem uma ideia. Tem rainhas de outros países enterradas aí. Na verdade, acho que a mãe do príncipe Philip lá, que era o marido da rainha Elizabeth, está enterrado aí, supostamente. Então, assim, a grande expectativa a respeito deste lugar aí, e essa variação, né, $30 mil ou $100 mil, eu vou dizer a vocês, eu não estava nem procurando isso, jamais pensaria nisso, é o que aparece, né, para você. Então, eu vi escrito $30 mil e vi gente falando de $100 mil, pastores falando disso. Então, eu não sei, não fui verificar, mas a ideia é que deixa eu ver se eu coloquei isso aqui por escrito, não coloquei não, para ver se eu me mantinha rápida, mas só dizendo rapidamente, a ideia é que esse Vale do Cedron, ele seja mesmo uma tipologia, como eu marquei aqui rapidinho, uma tipologia da degradação da vida humana, né? O que a morte, né? O que o pecado traz para a nossa vida, o que o pecado faz na nossa vida. Nós estamos mortos, né, no nosso pecado, mas a promessa, né, que aparece aqui em Jeremias 31 é de uma restauração, né? Que essa cidade será reconstruída para o Senhor. Então, que a gente possa entender que escondido em palavras que a gente nem imagina, né? Eu já li esses trechos tantas vezes nós falamos aqui, já não apegando-se a respeito de Jesus, saindo de Jerusalém e indo dormir no Monte das Oliveiras. Ele estava ali passando por aquele lugar, dioturnamente, ele passava, principalmente nessa última semana, e ali ele passou pela última vez, pelo Vale do Cedron, a caminho, né, do Olival, do Monte das Oliveiras, onde ele vai ser preso. Enfim, só lembrando para vocês, me veio muito um versículo, eu não quis botar aqui também, né, que diz assim, é prazer do Senhor esconder seus tesouros, né, e para nós, os profetas, né, descobrirmos esses tesouros que estão enterrados na palavra do Senhor, que a gente realmente possa estar curioso para descobrir esses tesouros que o Senhor enterrou na sua palavra, amém? Então, agora vamos prosseguir para os versículos 2 a 6. Diz assim, ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então, Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Eu nunca me liguei muito, né, nesse detalhe. Ai, Jesus disse, sou eu, e eles caíram por terra. Qual é o significado disso, né? E lendo os comentários, estudando para a gente conversar aqui, eu li o seguinte, olha, quando Jesus nasceu, ele nasceu como um bebê humilde, numa manjedoura, mas ele foi anunciado, né, o seu nascimento foi anunciado pelos anjos do Senhor. Ele também se submeteu humildemente ao batismo por João Batista, né? Mas o que aconteceu? Lembra que João Batista disse, eu não sou digno disso. Ele disse, não, vamos, faz isso aí, João Batista, para a gente. E aí
se ouviu a voz, né? A voz divina do Pai de aprovação, esse é o meu filho amado, né? O Senhor declarando isso. Então, toda vez que Jesus se humilhava, ali aparecia, né, do céu, uma glorificação ao nome dele. E aqui agora ele se submete à prisão pelas tropas, né, pelos guardas do templo lá, pelas autoridades religiosas da época, mas aí ele declara a sua majestade, dizendo, eu sou ou sou eu, e aí eles caem por terra ao poder dessa palavra, o poder, né, do nome de Jesus. Então ele disse, somente sou eu, sabe aquela história, né? O eu sou, ele só disse isso, sou eu que vocês estão procurando, e eles caíram por terra. Jesus podia realmente, como está dito até em outros evangelhos, ele podia ter pedido ao Pai, o Pai ia mandar uma miríade de anjos, ele não precisaria ser preso, ser humilhado, ser torturado, e muito menos crucificado. Mas ele tinha uma missão, né? E ele estava aí trabalhando na missão. Que a gente possa também estar atento, né, ao que nós precisamos fazer e fazer humildemente. Agora, prosseguindo nos versículos 7 a 10, nós lemos, novamente lhes perguntou, a quem procuram? Eles responderam, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Minha gente, eu me lembrei que eu deixei meu fogão aceso. Aguenta aí um pouquinho, que eu volto já. Mil perdões. Mil perdões, voltei. Ai, que loucura. O Senhor é bom, me lembrou disso. Eu devia ter botado um despertador, eu vi de despertador, mas passei. Enfim, voltando aqui ao trecho, né, de 7 a 10, o que a gente vê aqui é que Jesus repete, ele precisa repetir, sou eu, sou eu. Aqueles homens vieram ali explicitamente para pegar Jesus, para prender Jesus, mas eles ficaram assim, atônitos, né, diante da presença de Jesus apenas, só isso, né? E aí a gente vê a preocupação de Jesus. Na hora que ele estava para ser preso, ele se preocupa com os seus discípulos. Ele está sempre se preocupando com os seus discípulos. Ele está sempre se preocupando conosco, o tempo inteiro, né? Na oração de Jesus, que nós vimos lá no capítulo 17, na semana passada, né? Jesus pediu que Deus protegesse aqueles discípulos lá. Jesus disse que, enquanto ele estava entre eles, entre os discípulos, né, nenhum deles havia sido perdido. Essa é a explicação daquele trecho ali, né, que João sempre coloca, né? Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, né? Não perdi nenhum daqueles que me deste. Então, João está explicando aqui nesse trechinho, né, o que está passando na cabeça de Jesus. Mais uma vez, a gente precisa estar atento a essas coisas. E aí, entra em cena quem? Tcharam! Entra em cena Pedro, que tinha dito, de novo, tem toda uma história aqui, né? Pedro tinha dito a Jesus que ele daria vida por ele, né? Mas a gente sabia, né, que Jesus tinha dito que ele iria negá-lo
3 vezes antes que o galo cantasse naquela manhã. E aí ele agora chega com uma espada, né? Querendo mostrar serviço, querendo estar ali, né? Então, Simão Pedro tenta provar, né, a sua fidelidade a Jesus, decepando a orelha daquele pobre soldado. E aí, minha gente, eu fico pensando assim, sabe? A gente, às vezes, faz isso. A gente quer mostrar que a gente tem serviço, que a gente está disponível para o Senhor, que a gente topa qualquer coisa por Ele, mas a gente faz isso botando o outro para trás, às vezes, né? Eu estou vindo aqui, mas fulano não veio, eu vou e faço coisas negativas que são completamente desnecessárias. A gente precisa atentar para essa vontade enorme de Pedro, de servir ao Senhor, de mostrar amor, fidelidade a Deus, mas fazendo isso do jeito errado, né? Glória a Deus que mais tarde Pedro recebeu o Espírito Santo e a forma dele agir foi, primeira de todas, através da palavra. Ele era um pescador, ele não era instruído na palavra. Aliás, ele não tinha nem modos de falar, de tratar com as pessoas. Mas Deus deu isso a ele. Deus deu isso a ele. Pelo Espírito Santo, ele recebeu esse poder de falar poucas palavras, que depois ele vai dizer assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, né? Fica curado. Então, Deus dá, ele nos equipa para aquilo que a gente precisa para fazer a obra dele corretamente. Pense nisso. Não vá na sua força, não vá nos seus talentos. Pode ser que Deus queira usar seus talentos, mas seja guiado por Ele, pelo Espírito dele, né? Então, nós vemos esse esforço enorme de Pedro de mostrar fidelidade a Jesus, o que não vai impedir ele de, mais tarde, fazer o que Jesus disse que ia acontecer, né? Mas a gente precisa estar ligado ali. João não fala a respeito disso, mas se você for lá em Lucas 22, 51, ele acrescenta nessa cena que Jesus cura a orelha desse soldado. Então, nós não vamos ler aqui no texto do Evangelho de João, mas isso, de fato, aconteceu. E agora aqui nos versículos 11 a 14, nós lemos o seguinte: Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu? Veja como a visão de João é diferente, né? Lucas se preocupou em dizer assim, olha, Jesus foi lá e emendou a orelha do soldado. Mas João chega aqui e diz assim, olha, Jesus declarou que ele ia fazer o que o Pai... Lembra que ele tem o objetivo de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então, João se preocupa em dizer assim, olha, eu vou beber o cálice que o meu Pai me deu. Né? A visão é um pouco diferente aí, vamos se ligar nisso, porque tudo é verdade e tudo é importante para a nossa vida, né? Esse relato está aí por causa disso. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. E João lembra para a gente, Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Lembra que ele falou lá atrás? E aí é muito importante que a gente se ligue, né? Que além de curar essa orelha desse soldado, né? Jesus queria declarar que ele tinha uma missão, e ele iria cumprir essa missão. Porque muita gente fica pensando assim, ai, que injustiça, aconteceu isso, fizeram isso com Jesus inocente. Lembra, esse era o plano. Esse era o plano de salvação. E a gente precisa compreender que nós não entendemos tudo.
o que acontece, às vezes, por que tanto sofrimento? Por que tanto sofrimento? Às vezes o sofrimento é necessário por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da nossa... Estou dizendo assim, que o sofrimento é uma implicação do pecado, mas nós abrimos espaço para Satanás operar na nossa vida. Quando você mente, você faz uma associação com ele. Você faz uma associação com ele. Quando você não perdoa, você diz a ele, eu vou agir feito você, eu entendo você, de não estar perdoando Satanás. Somos parceiros com ele, a gente tem uma escolha, uma atitude, e muitas vezes a gente diz assim, eu não consigo perdoar. Você não precisa conseguir nada, você tem que decidir. Na hora que você decidir, o Senhor vai levar você a isso, porque ele nos ajuda em tudo que ele diz para nós fazermos. Então, a gente precisa tomar uma posição aí, né? Nessa coisa. E aí, eu coloquei aqui embaixo o trecho, né, de João 11, onde a gente vê o que Caifás tinha dito antes, né? Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo do que não pereça, e que não pereça toda a nação? Então, essa aqui é lembrando a posição desses homens, a predisposição deles, né, de tirar a vida de Jesus. E aí, nos versículos 15 a 17, a gente vê Pedro negando Jesus pela primeira vez. O texto diz assim: Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Algum daqueles discípulos ali, ele foi ousado, né? Alguns comentam que deve se tratar do próprio João, aí, porque João foi aquele que ficou com Jesus até o final, né? Ali, todos desapareceram, e aí, nesse episódio, né, na casa do sumo sacerdote, ou na casa de Anás, aí, porque depois Jesus vai ser encaminhado à casa de Caifás, não sei se eram próximos ou algo assim, mas a verdade é que ali havia Pedro e mais um outro discípulo, né, que foi quem deu acesso a Pedro à casa do sumo sacerdote. E aí, o que acontece é que a gente vê que Pedro nega Jesus. Ele estava confuso, né? É muito importante que a gente entenda que ele estava apavorado. Pedro estava vendo, né, acontecer aquilo que Jesus tinha declarado que ia acontecer. Então, ele chegou a arrancar a orelha, né, daquele soldado lá, mas ele ficou com medo de falar a verdade para a serva do sumo sacerdote. Veja assim, diante dos soldados todos, ele não teve medo de se colocar em defesa de Jesus e se colocar agressivamente com soldados armados, como nós vimos que eles estavam, mas na hora de falar com a serva do sumo sacerdote, ele negou que fosse, ele podia ter ido aí, sou eu meu pai, né? Não, ele estava muito confuso, e a gente precisa entender que isso pode acontecer conosco também. A dúvida, o medo, mas o que a gente precisa? A gente precisa do Espírito Santo de Deus, né? Ele é que faz a obra em nós, né? E a gente viu a transformação de Pedro depois de tudo isso, tá? Prosseguindo nos versículos 18 a 21. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhes Jesus: eu falei abertamente ao mundo sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem.
Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Vejam, Jesus, ele foi interrogado, mas ele procurou preservar seus discípulos da perseguição. Aqueles homens queriam matar Jesus e certamente eles não teriam pudor de matar aqueles discípulos também para acabar com a ameaça que eles representavam para a autoridade deles, que eles gostavam muito, né? Então, a gente vê Jesus se preocupando de preservar aqueles discípulos. E outra coisa que me veio à atenção, né, essa semana agora, é essa resposta de Jesus, quando ele diz assim, pergunta aos que me ouviram. Por quê? Porque era dever do sumo sacerdote, minha gente, convocar as testemunhas primeiro, começando pelas testemunhas de defesa. Então, eles, para julgarem Jesus, eles precisavam trazer testemunhas a favor e contra, começando pelas testemunhas a favor. E eles não tinham convocado nenhuma testemunha, eles estavam ali somente acusando Jesus, né? Negando a Jesus o direito que ele tinha dessa defesa, né? Das pessoas que o ouviram falando no templo. Eu falei em público. Por que vocês não perguntam às testemunhas daquilo que aconteceu, daquilo que vocês estão me acusando, né? Essas proteções legais básicas, né, para os acusados, elas estavam sendo negadas a Jesus para julgamento dele. E a gente sabe que o julgamento de Jesus não foi uma coisa justa, né? Porque ele não tinha pecado, enfim. Então, Jesus é tratado, né, de forma injusta. Nos versículos 22 a 24, nós vemos assim: quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas eu falei a verdade. Por que me bateu? Mas se falei a verdade, por que me bateu? De novo. Então, Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. A gente vê aqui como Jesus foi humilhado, né, injustamente. Aquele guarda, ele se sentiu no direito de bater no rosto de Jesus. Imagine a situação, a exposição, a vulnerabilidade de Jesus naquele momento. Ele estava sujeito a qualquer coisa e a reação do sogro, né, do sumo sacerdote, foi mandar Jesus amarrado para o sumo sacerdote, que é quem deveria estar julgando em primeiro lugar. E aí continua no versículo 25 a 27. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não vi com ele no olival. Mas, mais uma vez, Pedro negou, e no mesmo instante, um galo cantou. Ali a gente vê, né, que Pedro lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito. João, ele não traz esse detalhe aqui, já falei, né, o foco de João é outro, mas nesse meio tempo que está acontecendo ali com Pedro, é que ele está lembrando daquilo que Jesus falou para ele lá na ceia pascal que eles tinham feito, na intimidade, né? E aí, quando ele se lembrou disso, a palavra diz que ele saiu dali e chorou amargamente. Amargamente. Isso está lá nos evangelhos sinóticos, né? Note que o que aconteceu com Pedro não foi falta de fé, sabe? O que aconteceu com ele foi falta de coragem, falta de ousadia, foi o medo da agressividade, da ameaça daqueles homens, daqueles religiosos poderosos, né? E ele teria de sobra essa coragem depois que ele recebeu o Espírito Santo. Veja que a situação de Pedro
é muito diferente da situação de Judas. Judas não estava com medo daqueles soldados. Pelo contrário, né, quando ele se sentiu frustrado, porque Jesus não iria cumprir, ele sabia que ele não iria fazer aquilo que ele almejava, né, que era o domínio político, né, através do poder constituído, né, do poder terreno, ele resolveu se associar àqueles homens, né, aos planos de matar Jesus. Ele se associou a eles e traiu Jesus. Depois a gente sabe que ele não viu que tinha feito uma coisa muito ruim, né? Mas ele não se arrependeu, ele não tratou, sei lá, de dizer, não, agora eu vou declarar ao mundo que ele é Jesus, que ele é o Filho de Deus mesmo, e que é isso. Não, ele tomou uma atitude de morte, né? É diferente a ideia, né, de arrependimento verdadeiro, né? É uma atitude de resgate, é uma atitude de humilhação, né? Quando eu me arrependo, digo, Senhor, perdoa, né? Transforma a minha vida e a esperança. Veja o que aconteceu na vida de Pedro, muito mais, né, do que ele achava que poderia fazer. Prosseguindo aqui rapidinho, ainda faltam alguns slides para a gente vê nesse trecho, dos versículos 28 a 30, a hipocrisia dos fariseus. O texto diz assim: em seguida de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. O pretório era o lugar do julgamento dos romanos. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Várias coisas importantes nesse trecho aqui. Eu salientei aqui em vermelho, né? Mais em cima, para evitar contaminação cerimonial. Veja que hipocrisia. Aqueles homens, eles queriam matar um inocente. Eles estavam agindo proativamente, levantando falso testemunho a respeito de um inocente para matá-lo, com medo da ameaça que ele representava para a posição deles. Mas eles se recusavam a entrar no pretório por causa da questão cerimonial. Isso é similar ao sábado, quando Jesus curava os enfermos no sábado, ele dizia, mas você curou no sábado, não era para curar no sábado, né? Se apegando a detalhes, né, cerimoniais, a coisas que não tinham em si um significado. O cerimonial, ele existe para representar aquilo que é invisível, que está dentro de você. Então, a pureza desses homens devia começar dentro deles, e não fora de dizer assim, eu não entro no pretório. Não, a limpeza, né, a santidade, ela tem que vir de dentro. Não havia ali isso. Por isso que Jesus chamava muitos ali de sepulcros caiados. A gente tem que se preocupar com o que está dentro de nós, minha gente. O que você fala é importante. Se vier de dentro de você, né, do coração, a palavra diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então, esses homens aí estavam falando de santidade, mas era uma falsa santidade, que era exatamente o que estava dentro deles, né? E aí, outra coisa interessante que tem aí no versículo 30 é que eles afirmaram de antemão que Jesus era um criminoso, né? E eles disseram, se a gente não tivesse certeza que ele era criminoso, a gente não teria entregue ele a você, né? Era importante que Pilatos julgasse Jesus para esses homens, né? Porque a lei, presta atenção nesse versículo aqui, ela dizia em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, que qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Se aqueles homens conseguissem, né, segundo a lei, matar Jesus, eles o matariam por apedrejamento, como eles fizeram com Estevão mais tarde. Mas a gente sabe pelas escrituras que Jesus, ele não ia ser apedrejado, ele ia ser crucificado.
essa é a palavra. E aí, o que acontece? Eles, sem querer, né, as autoridades fizeram com que aquilo se tornasse verdade. Isso é mais uma evidência, né, para algum descrente de que as escrituras elas foram cumpridas e não pela vontade de alguém que quisesse associar a Jesus esse papel do Messias. Não, os próprios fariseus, eles operaram ativamente para que a profecia da crucificação de Jesus fosse cumprida, e a gente sabe, né, que ele já estava lá desde o deserto, lá, que a história da cruz, né, representava Jesus ali. Enfim, prosseguindo, versículos 31 a 34, Pilatos se recusa a julgar Jesus. Pilatos disse, levem-no e julguem-no, conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer, como a gente acabou de falar. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Em João 3,14, Jesus diz assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Foi o que a gente acabou de falar. Então, está registrado ali em João o porquê de toda essa atividade envolvendo, porque vocês lembram que aqueles fariseus, eles já quiseram apedrejar Jesus, quando não era a hora ainda, e Jesus passava pelo meio deles, né? E eles não conseguiam fazer isso. Quando chegou a hora, de fato, eles estavam recorrendo às autoridades, né? E ia se cumprir o que estava lá desde antes, como a gente falou, né? Desde o deserto com Moisés, mas registrado também em João 3,14. Gálatas 3,13 explica assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A explicação, né, de toda essa cena aí, porque às vezes a gente acha que essas palavras, elas não têm sentido, foi o que aconteceu, foi o que alguém falou, mas todas elas têm um significado, né, isso testifica da pessoa de Jesus como sendo o Filho de Deus que estava profetizado nas Escrituras, né? E aí, é muito interessante, porque Jesus ele não parecia um revolucionário, e o próprio Pilatos pergunta a ele assim, você é o rei dos judeus? E aí, o que acontece? Jesus pergunta a ele, essa pergunta é sua ou te falaram a meu respeito? Por quê? Porque a ideia de rei na cabeça de Pilatos era diferente da ideia de rei na cabeça dos judeus. E aí Jesus estava perguntando, esse rei que você está falando aí, é o dos judeus ou é o dos romanos? Porque a gente sabe que havia uma questão política envolvida aqui, né? E aí vê o que Jesus responde. Nos versículos 35 a 37. Respondeu Pilatos, acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é desse mundo. Ele vai explicar a respeito do reino dele. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem, né? Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Aí, quando ele falou isso, para Pilatos estava tudo bem. Então, isso aqui não é uma ameaça a César. Isso aqui não é uma ameaça a César. Esse homem não, para nós, ele não tem importância nenhuma, né? E aí, Jesus declara, né, que ele veio com uma missão, né? Eu vim para o mundo para testemunhar
a verdade. Pilatos, ele está pensando em força e domínio, com reino, né, na terra. Jesus está pensando em verdade e em justiça, que é o reino de Deus. A gente precisa manter esses valores na nossa mente. Quando a gente pensa em reino, a gente pensa em poder, em domínio, ou a gente está pensando em verdade e em justiça? Fica essa pergunta para nós hoje. E aqui, o último trecho dessa história, eu chamei esse slide aqui de uma narrativa inacabada, porque emenda, sabe, esse capítulo 18 com 19. Ele vai parar aqui bem a história pelo meio. Os versículos 38 a 40 dizem assim: que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo liberar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles então gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Na verdade, Barrabás era um revolucionário que tinha assassinado alguém, ele era um assassino, e ele estava preso, né? Mas a multidão escolheu esse assassino, de fato, a Jesus, que era inocente. Para Pilatos, como a gente disse antes, Jesus estava especulando no mundo da filosofia, né? Que é a verdade. Então, Pilatos ficou de boa ali e ele declarou de imediato que Jesus era inocente. Mas Pilatos ainda oferece, né, a liberdade de Jesus por causa de uma tradição que eles tinham ali, e a multidão se posiciona, a multidão, aquele povo que tinha dito glória, né, para Jesus na hora que ele entrou, né, lembra da entrada triunfal, que não tinha sido há muito tempo, né, começo da semana a gente viu, que a gente celebra no Domingo de Ramos, eles estavam ali agora dizendo: queremos esse não, entrega-nos Barrabás, né, eles queriam que Jesus fosse crucificado. Esse povo pede que um assassino seja libertado, mas não Jesus. Então, fechando aqui rapidinho, né? Eu lembro aqui no capítulo 18 que Jesus atravessa aquele vale do Cedron pela última vez, ele vai com os discípulos para o olival, que Judas conhecia, ele ali se entrega espontaneamente aos soldados, né? E guardas do templo. E aí a gente lembra que Pedro decepa a orelha de Malco, querendo provar, né? Pela força que ele é leal a Jesus, mas Jesus conserta, né, a orelha de Malco, e aí eles entram no pátio da casa do sumo sacerdote, e ali sim Pedro nega Jesus 3 vezes, apesar dele ter achado que Jesus estava errado quando Jesus falou isso, né? 24 horas depois ele estava fazendo aquilo ali. E aí a gente vê que Jesus foi interrogado e foi injustiçado pelo sumo sacerdote, e que Pilatos, ele não encontrou falha em Jesus, ele interrogou Jesus, mas ele queria libertá-lo, né? Mas os judeus não deixaram, preferiram que ele fosse crucificado e que o assassino fosse libertado, né? Tudo isso aconteceu, minha gente, para que as escrituras fossem cumpridas. Amém? Vamos voltar aqui para o nosso grupo. Aí, quem que vai falar primeiro? Vamos ver. Bom dia para quem não dei bom dia ainda. Bom dia aqui para minha amiga Lê, eu estou com a audiência ao vivo. Eu quero falar, Kátia. Vai em frente, Tânia. Eu tive a primeira vez em Jerusalém e algo me chamou muita atenção que eu só estou entendendo agora. Quando nós tínhamos um guia, quando foi com Miguel e a caravana toda da paz. E esse guia, ele era judeu e brasileiro que morava lá há 20 anos. Então, ele falava super bem português. E aí ele falou, quando a gente atravessou perto, pela lateral, assim, dessa parte do cemitério, em direção ao Olival, que foi onde nós reunimos com Miguel.
E aí ele disse, aqui tem o cemitério com metro quadrado mais caro do mundo, mais caro que a Quinta Avenida. Aí ele começou a comparar um monte de coisa. Gente, não existe preço. Os bilionários disputam isso aqui. Aí eu disse, mas por que isso aqui? Porque dizem que quando Jesus voltar, ele vai voltar daqui. E aqui serão os primeiros que serão levados à eternidade. Então, e eu fiquei, sabe aquela questão, minha fé era muito nova ainda, sem entender direito, e nós seguimos direto para o Olival, onde Jesus foi preso, e ali que nós tivemos um culto com Miguel, um negócio que tem um lugar super especial. Mas aí, assim, aquele Vale de Cedron, com aquilo, ficou marcado na minha mente, e eu sem entender. Aí eu fui a segunda vez com o Gafcon, e aí eu levei os pastores, as coisas, a gente foi para ali, e aí a gente passou a pé, porque isso, às vezes a gente fazia de ônibus, porque não é tão perto, não, atravessar o Vale de Cedron e chegar no Olival. Aí eles, e aí todo mundo disse, aí eu achava que era porque tinha uma vista linda, e porque era privilegiado. Eu disse, um cemitério aqui, isso aqui. Mal eu sabia que Jesus tinha atravessado, como você disse. Muito, muito interessante. Obrigado por acrescentar mais alguma coisa. E os meus olhos viram, né? Então, assim, está claro o que é isso. Nós andamos por ali, nós atravessamos para o outro lado, seguimos com Miguel. Ele explicou, mas não me deu para entender como você explicou hoje. E agora a gente entende, né? Porque dali a gente vê tudo que aconteceu, a gente vê exatamente daquele lugar do cemitério até o Olival, a gente dava para entender por onde foi, assim, onde Pedro negou, ou Caifás, tudo isso tem seus monumentozinhos e as coisas bem claras para nos contar. Mas é bem claro agora. Super interessante. Obrigadíssima, viu? Valeu. E tem mais um detalhe, viu? Eu não coloquei aqui a profecia, eu só citei que está em Joel 3, depois eu passo lá pelo grupo. Pois é, eu já anotei aqui, porque eu vou na minha Bíblia de pesquisa. Lá não está escrito que é o Vale do Cedron, não está escrito literalmente, você não vai ler Vale do Cedron lá, mas aí precisava de outra história, e eu não quis me alongar, por isso que eu não botei aqui, porque, na verdade, ele tem outro nome. Então, o que acontece, lá está escrito o Vale de Josafá, porque é outra história, que Deus deu uma vitória ao rei Josafá, ali naquele lugar, uma vitória improvável, e a partir dali o Vale do Cedron começou a ser conhecido como Vale de Jeová. Então, a profecia em cima do Vale de Jeová, mas é de Josafá, perdão, ou Jeosafá, né, que às vezes tem uma diferença no soletrar, ou Josafá ou Jeosafá, mas é o próprio Vale do Cedron, é a mesma coisa. Então, eu ia gastar muito tempo explicando isso, eu falei, não vou botar esse detalhe aqui, mas procura lá. Já tanto a esse lugar orar, né? Isso. A gente está imaginando por que ele ia tanto orar ali. Ele passava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e ele passou essa última vez. Aquele lugar tem muitos detalhes, assim, é o que eu estou dizendo, a Bíblia ela é cheia de coisa, ela é citada quando Davi é perseguido pelo filho, quando ele é perseguido por Absalão, ele sai, né, da cidade de Jerusalém, porque Absalão toma posse, né, do palácio dele, e ele sai, é citado que ele atravessa o Vale do Cedron ali também, em lágrimas de pés descalços. Eu estou dizendo que eu tinha muita coisa para contar aqui sobre esse Vale do Cedron. Eu não falei que é o Vale. Também ficou aqui na minha... Porque ficou gravado, porque aquilo era tão especial. E assim, eu não conseguia... Para mim era visual.
E aí você vê, eu quero ressaltar aqui, né, o contraste entre o que era aquilo naquela época, que era um lixão, como a gente viu, né, que as impurezas do templo eram jogadas lá, que havia, eles queimavam, faziam cinza, jogavam nos túmulos, os túmulos dos pobres, não eram dos ricos, mas que agora há uma revelação, né, de grandeza naquele lugar, e as pessoas, o pior, querem alcançar através do dinheiro. Pasme. É verdade. A história é muito mais comprida do que isso, né? Mas... Alguém mais quer fazer um comentário aí? Vamos lá, minha gente. As revelações continuam, né? Vai, Aninha. Essa questão aí do Vale do Cedron. Espera aí, deixa eu só... eu fiquei, assim, viajando, né? Eu levei totalmente para o outro lado. Assim, eu pensei assim, Jesus atravessa o vale, um lugar de morte, um lugar de feio, sujo, como você disse, né? E ele vai ali para o Monte das Oliveiras. Eu fiquei pensando assim, profeticamente, aqui, já estava próximo da morte dele, então é como se ele, assim, para mim, tá? Eu sei que é bem viajado isso que eu vou falar, mas tipo assim, eu estou passando aqui em um lugar de morte, fisicamente ele estava passando, e ele estava entrando no Jardim das Oliveiras, espiritualmente ele ia passar por essa morte, mas ele ia entrar na eternidade, sabe? Me veio muito isso, assim, Jesus, ele passando por esse vale de morte, de cemitério, de enterro, esse vale de Cedron, ele passou e ele entrou com os discípulos no Jardim das Oliveiras. Profeticamente, mais na frente a gente vê que ele passa pela morte, ele vence a morte, ele desce ao túmulo, mas ele ressuscita, não é? E isso traz também para a nossa vida. A gente pode passar por lugares de mortes, por lugares sujos, por lugares feios, né? Mas a gente tem uma promessa de ressurreição, a gente tem uma promessa de uma eternidade com o Senhor. Esse lugar de morte, esse lugar feio, esse lugar sujo, não é fixo, é passageiro, né? É passageiro. Eu sei que é meio viajado, mas eu vou falar outra coisa também nesse capítulo, essa questão aí das pessoas, Barrabás, hoje saltou muito aos meus olhos aqui, ao meu pensamento, uma frase, assim, quando você estava falando disso, me veio assim, a gente não colocar as nossas expectativas nas pessoas, porque isso pode paralisar o nosso propósito, aquilo que Deus tem para nós, né? Jesus, ele tinha um propósito e ele foi até o fim, Então, se as pessoas aplaudem ou se as pessoas criticam, o nosso foco tem que estar no propósito, a gente tem que amar as pessoas, servir as pessoas, cuidar das pessoas, mas não colocar nossa expectativa nas pessoas, né? Porque as pessoas, elas são falhas, como eu sou falha, né? Eu posso falhar, todos nós podemos falhar, mas que essas pessoas que hoje estão elogiando, estão aplaudindo, estão dizendo que é massa, amanhã elas podem falhar com a gente, por alguma razão. Elas podem ser desleais, né? Ser injustas, ser críticas demais, enfim, mas que isso não paralise, assim, tá entendendo? Porque Jesus, ele foi até o fim, isso não contaminou ele. Não contaminou, porque lá na cruz, quando o bendito estava do lado e o outro do lado, falou, ele liberou perdão ali, ele falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele falou para o Pai, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Então, aquilo não contaminou o coração dele. Então, que essas coisas também possam não contaminar o nosso coração, né? Que a gente tenha um coração limpo, firmado naquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Deus tem um chamado, uma missão aqui para cada um, né? Então, que isso que as coisas que a gente passa, assim, que isso não paralise, mas que isso vamos seguir em frente. Amém. Falei demais aqui. Empolgou-se. Deixa eu dizer só uma coisa aqui para fechar.
a sua viagem, a viagem aí, né? Eu estava pensando, Jesus passou num lugar que significava morte. É interessante, porque eu acho que Deus quer que fale essas coisas, então eu vou falar também. Havia muita, entre os comentários, havia muita a respeito disso também, e falava-se até, pasme, que, como era a época de Páscoa, havia o sacrifício daqueles animais, e esse riacho, ele trazia esse lixo do templo, e é possível que aquele riacho tivesse, na verdade, vermelho, do sangue daqueles animais de oferta. Então, sim, é verdade que Jesus passou por cima do sangue da oferta que era feita pelos pecados, né? Já incentivando ainda. Então, há tudo isso mesmo. Eu estou dizendo que tem muita coisa para se falar a respeito desse Vale do Cedron. Essa é ainda outra coisa, Ana. É a significação daquilo naquele momento. Naquele momento, esse riacho, ele podia estar levando ali o sangue do cordeiro que estava sendo imolado lá no templo. Agora Jesus passava por cima, né? Jesus que era o Cordeiro de Deus e que estava caminhando para o sacrifício naquela Páscoa. Aleluia, glória a Deus pela revelação que Deus deu a você. E é o que eu estou dizendo, tem muita coisa, minha gente, muita coisa que está... Eu orei tanto a Deus, eu digo, Deus, isso já está nos outros evangelhos, sabe? Dá uma visão nova para a gente ver que há novidade de vida quando a gente lê a tua palavra, querendo ouvir a tua voz. E eu realmente não consegui passar do versículo 1. Foi muito esforço para eu sair do versículo 1 nessa história, porque há toda uma revelação de Deus, né? Para a nossa vida. Então, glória a Deus por isso. Vamos manter isso na nossa mente. Na minha mente fica dizendo assim, e o que está enterrado nos outros versículos? Vamos buscar, tem muito versículo na Bíblia, né? Eu nem sei o número, eu sei que são milhares, mas assim, vamos buscar, desenterrar esses tesouros que estão na palavra de Deus. Amém? Esqueci até de dizer para o povo abrir as janelas, porque o nosso YouTube fica tão fraquinho, né? Parece que não tem ninguém na reunião, sem essas coisinhas lindas aqui que estão aparecendo. Pastor, vamos fechar, gente. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bom? Olha, eu continuo com a câmera fechada aqui, estou chegando à igreja ainda, estou no trânsito, mas é um grande desafio para a gente, ao ler as Escrituras, ter essa noção de que as Escrituras não é só não é um conto, não é só uma narrativa, né? Tem toda uma história repleta de significados, repleta de... É a história da humanidade que está refletida ali, é a história das nossas vidas, desde a nossa origem até aonde Deus quer que estejamos com Ele para sempre, eternamente. Então, tem muito. A Bíblia ela é muito viva, é muito eficaz. Então, que esse momento aqui, como temos dito sempre, né, sirva apenas de motivação para que a gente deseje mais, a gente vá mais. E não apenas ficar esperando o próximo domingo para ouvir mais uma explicação. Não, que a gente possa estar buscando permanentemente aí, mergulhar, né? Porque não são só detalhes curiosos, são detalhes que trazem uma profecia, são detalhes que trazem uma esperança, trazem um princípio, trazem um valor. Então, é fundamental que a gente esteja atento a cada detalhe que a Bíblia oferece para cada um de nós. Tá? Então, que a gente possa viver isso de uma maneira poderosa. Então, que Deus abençoe a todos. Eu quero orar nesse momento, que tudo isso seja muito eficaz na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te pedimos, Senhor Deus, que tu possa, sim, estar desafiando a cada um de nós se sinta desafiado a buscar mais nas tuas escrituras, na tua palavra, buscar mais de ti, Senhor Deus, para que nós possamos desfrutar de todas essas maravilhas, às vezes escondida em uma palavra, escondida em um versículo, mas liberada para os nossos corações. Muito obrigado, Pai. Dai-nos um domingo
de adoração, um domingo na tua presença, um domingo para testemunhar que tu és o nosso Senhor. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, amados. Bom gente. dia. Chamada Deus aí. abençoe. Amém, amém. Esperando Foi vocês nas nossas celebrações Amém. hoje. Hoje nós vamos falar, Jesus vai trazer um texto onde ele diz que nós devemos, né, ter controle, cuidado com a ansiedade. Né? A ansiedade é aquele mal que bate a porta de todo mundo. Né? Que a gente possa Maravilha. viver isso aí de uma maneira tranquila, sem ansiedade. Mas aguardo vocês, ansiosamente aguardo vocês. Deus abençoe, gente. Até mais tarde. Amém. Deus abençoe.